Em 1968, em São Paulo, aconteceu um confronto entre os estudantes de filosofia da USP e os estudantes da Faculdade Mackenzie, ambas localizadas na Rua Maria Antônia. Como consequência, um incêndio destruiu o prédio da USP e um secundarista foi morto. Esse trágico episódio virou tema do documentário Batalha de Maria Antônia, que vamos exibir aqui na programação do Curta. E para entender melhor esse trecho da nossa história, nós convidamos os acadêmicos Jorge Chalub e Dulce Pandolfi para falar sobre o contexto político da época. No mundo foi a explosão de várias manifestações, né, de vários movimentos, um ano de muita rebeldia, né, e até no filme já aponta para isso, né, você tem... E também de muita esperança, quer dizer, isso é que eu acho interessante. Então é um ano de muitas transformações, né, é o ano que as mulheres estão se emancipando, é o ano, né, você tem a divulgação da pílula, o uso da minissaia, enfim, a libertação da mulher, o movimento negro com uma marca muito forte. E aqui a gente teve uma coisa, tinha um pano de fundo muito sério, que era a ditadura militar. E foi uma questão crucial, sobretudo naquele contexto, né? Por que os estudantes, nesse momento, estão na vanguarda? Né? Eles nem foram os mais atingidos em 64. A classe trabalhadora sofreu brutalmente, o campesinato sofreu brutalmente em 64, mas em 68, essa classe média, esses estudantes estão nessa linha de frente do combate à ditadura, até por uma questão muito específica. Tinha crescido a população, você tem uma quantidade de pessoas enorme fazendo vestibular, e as vagas tinham diminuído. Você tem mais de 200%, né, de uma população que tinha conseguido passar no vestibular e não consegue entrar. São os chamados excedentes. Então esse foi um ponto muito importante para aquelas lutas. E uma repressão que vai aumentando cada vez mais nesse setor. Mas eu acho que 68 tem um marco muito forte que culmina, né, com o ato institucional número 5, que é quando o regime, inclusive, digamos, endurece. E você tem um contexto também aqui que é específico, é que vínhamos de ter abortado, não é isso? Vínhamos de ter finalizado a nossa primeira experiência democrática. E que promoveu e criou todo um tipo de reflexão sobre o país que não podia de uma hora para outra ser sufocada, não é isso? Então era um país que pensava muito sobre ele mesmo, mas um país que via esse pensamento muito regulado pelo centro, né? Então 68 é talvez um momento no qual muitas dessas formas artísticas alcançam sua sofisticação maior, no qual você tem reflexões sobre o Brasil sendo condensadas e, por outro lado, você tem uma ditadura que começa em 64, mas que vai assumindo uma face cada vez mais violenta. E a Maria Antônia, nesse contexto, é um contexto que, ao mesmo tempo que está vinculado a esse país, que está imersa nisso, ela o tempo todo se pensa um pouco como exceção, né? Ela está dentro e fora, né? Como exceção um pouco... como eu falei, de um país tal qual poderia ser, né? É a construção de um projeto de país que ali, em germen, já se pensa. Eu não acho que a sociedade estava a favor da ditadura, não. Eu acho que hoje alguns estudos mostram que o golpe de 64... ele teve mais apoio do que se imaginava, digamos assim, né? Porque a esquerda também tinha uma percepção que, digamos, militares, que aquilo foi um golpe completamente isolado, de poucas pessoas, né? E os estudos hoje mostram que não. Por conta de uma situação também, quer dizer, várias pessoas que apoiaram o golpe acharam que ia ser uma coisa muito transitória. Primeira coisa é que uma coisa é o golpe, outra coisa é o regime, né? Por mais ninguém vai achar que a interrupção de um regime democrático é positiva, não é isso. Claro, nem justificar esses apoios. Nem justificar esses apoios ao golpe, não é isso, mas tem inúmeros personagens, inclusive centrais para o golpe, que logo, por razões diversas, se afastaram do regime. Então o primeiro ponto é esse. Uma coisa é o golpe, outra coisa é o regime. Depois, eu acho que a lógica do regime era uma lógica muito mais de desmobilização da população do que de mobilização da população. Quer dizer, o regime ele muito mais funcionava com a tentativa de manter uma aparência de normalidade e com um discurso de eficiência, de que ele era mais eficiente e avessa aos tumultos das ruas, do que a ideia de que era um regime que buscava conquistar corações e mentes, né? O governo muito mais tentava desmobilizar do que isso, né? Então, tinha uma parte da população não é que apoiava o regime, mas que entendia... Nem sabia direito o que estava acontecendo. Eu acho que esse é um ponto importante. A censura, você tinha uma censura duríssima, né? Uma circulação de informação muito restrita.
um mundo diferente, não é isso, em que não se pipocava com tanta facilidade de informação como hoje. Então, na verdade, a questão de divisão da sociedade é muito difícil, né? E eu acho que as falas do filme expressam isso, né? Enquanto alguns vão mencionar no filme, não, éramos bem recebidos pelos lojistas, nos escondíamos em loja, viam pessoas que não eram universitários da Maria Antônia para ajudar aquela resistência. Outros falavam, não, sentimos olhares estranhos, isolamento. É natural, porque a sociedade era plural e tinha respostas diferentes. E muitas vezes, nem mesmo essa problematização do regime era colocada, né? Esse debate era interdito. Quando um debate público é interdito sobre a legitimidade do regime, e governos militares, em geral, governos autoritários, não permitem que se debata se eles são bons governos ou não, é muito difícil você falar em apoio, né? Quando você tem um controle da ordem pública dessa maneira. 68 é a chegada de um processo, mas também de outro processo, nesse processo em que você praticamente exclui qualquer ideia de espaço de debate público livre no Brasil. Não que acontecesse no pós-64, você já estava regulado, mas você tem um controle ainda maior, não é isso? A Maria Antônia, nesse sentido, e esse movimento é icônico, por quê? Porque, em geral, momentos no qual você tem essa aceleração do tempo, você tem muitos eventos, eles costumam marcar e dizer algo, né? E ela diz algo em relação a essa postura, né? Há uma radicalização dos militares, há uma radicalização de segmentos da sociedade civil, que aí sim estavam empenhados no apoio. Quer dizer, o antagonista do filme é mais o CCC do que propriamente o regime, né? Quer dizer, o regime está presente, mas o CCC é o antagonista mais imediato, né? Você tem segmentos organizados da sociedade radicalizando isso, e você tem um lugar que era visto como uma possibilidade de liberdade, não é? Um locus de liberdade, um oásis de liberdade naquele espaço público interditado, onde, mesmo com essa pulverização e mesmo com alguns grupos já ensaiando a luta armada, ainda se acreditava em algum tipo de composição ali, uma composição que se dava por ações contra o governo, por performances, por ações públicas, por luta, mas que também se dava pelo diálogo. O incêndio da Maria Antônia, a mensagem que ele passa para esses grupos é que não haverá mais espaço para isso acontecer, que não haverá mais espaço para circular de nenhuma maneira ideias, não somente que sejam contra o regime, mas sejam consideradas possivelmente perigosas para o regime. A saída vai ser o quê? Alguns, desiludidos com isso, vão se encaminhar para a luta armada, porque vão achar que a única possibilidade é essa, e outros que vão se aproximar do MDB, sobretudo aqueles que permaneceram no PCB, vão tentar aproveitar dos pequenos espaços institucionais que o governo dava, mas que eram o tempo todo limitados, o tempo todo as regras modificavam, deputados caçados, não é isso? Limite fala, então não eram espaços de nenhuma maneira confiáveis e vão tentar, de alguma maneira, destruir ou relativizar por dentro o regime. São basicamente, claro que com milhões de variações, esses dois caminhos que a resistência vai seguir, assim, mas não há que se perder de vista que o contexto é fundamental para esse tipo de ação. O tipo de ação, e nisso a Batalha da Maria Antônia funciona como metáfora. Acho que essa ideia do cerceamento do espaço público é fundamental, né? Porque, claro, já tinha as perseguições, mas agora a coisa se torna mais dramática ainda. Essa coisa que eu falei das pessoas estarem fichadas. Sim. Essas pessoas, elas, inclusive, várias, mesmo quando são soltas, né, porque é preso uma quantidade enorme de pessoas ali, algumas fichadas, são mandadas para casa, mas elas estão devidamente apavoradas, porque é um desdobramento para a gente também refletir, né? É a semente que isso tudo fica, essa ideia que a gente tentou passar aqui no processo. Então, mesmo a esquerda armada tendo sido derrotada, eu acho que as suas bandeiras foram vitoriosas, né? E não é à toa que a ditadura é derrotada. Enfim, acho que são valores, né? Bandeiras, causas que contribuíram para a derrocada da ditadura, mesmo aquelas organizações tendo sido militarmente derrotadas e até na sua visão política, né?